Olá pessoal, meu nome é Rubem Azenha, esse é o canal Mas Associações, em que as testemunhas de Jeová falam sobre a sua vida antes e depois da seita. E hoje eu estou muito feliz aqui de receber o Antônio Madaleno, de Portugal. O Antônio Madaleno ele já faz esse trabalho aí de divulgar o que ele pensa sobre as práticas e ensinamentos das testemunhas de Jeová. Ele tem o canal no YouTube TJ Curioso, ele tem a página no Facebook e o site Desperta, e recentemente ele deu uma série de entrevistas, né, no jornal Observador, ele deu uma entrevista na rádio do jornal, ele também participou de uma matéria no jornal Visão, que seria equivalente aí à nossa revista Veja aqui do Brasil. Então ele é uma figurinha aí já tarimbada aí da comunidade de Testemunhas de Jeová de língua portuguesa. Antônio, muito obrigado de você ter disponibilizado aí uma parte do seu sábado para falar com a gente. É um prazer. Muito bem. Antônio, a gente conhece muito sobre você através dos vídeos, sobre o seu trabalho depois que você saiu das Testemunhas de Jeová. Eu queria conversar com você sobre como era a sua vida antes de você sair. Como que você veio se tornar uma testemunha de Jeová? Você teve uma carreira bem grande aí dentro das Testemunhas de Jeová. Você chegou a servir por bastante tempo. Então, como que era a sua vida dentro da organização? Eu queria que você contasse um pouco para a gente as experiências que você tem como testemunha de Jeová. Portanto, eu conheço as Testemunhas de Jeová através da minha mãe. A minha mãe conhece as Testemunhas de Jeová porque lhe foram bater à porta e ela aceitou um estudo bíblico, numa altura da vida dela bastante complicada. Ela estava a passar por uma profunda depressão, estava já a planear suicidar-se. E na altura em que as Testemunhas de Jeová a contactam, e foi uma senhora com quem a minha mãe veio a ganhar uma grande amizade, apresentou-lhe realmente a esperança que as Testemunhas de Jeová apresentam normalmente na pregação, de casa em casa, um mundo melhor, os conselhos do ponto de vista moral, etc. A minha mãe, que até à altura, como a maior parte das pessoas, tinha algum preconceito para com as Testemunhas de Jeová, veio a perceber que algumas das coisas que lhe diziam não eram verdade. E aceitou o estudo bíblico e começou a ter o estudo bíblico com essa senhora e começou logo, tinha eu cerca de 1 ano, 2 anos de idade, a falar comigo, de uma forma simples, mas a explicar-me. O Senhor Jeová criou isto, o Senhor Jeová criou aquilo. Pronto, e à medida que eu fui crescendo, a minha mãe foi-me dando uma espécie de estudo bíblico baseado no livro Escute o Grande Instrutor, que era o livro, na altura, que era dado para os pequeninos, para os jovens. E pronto, eu cresci. Sim, antes do Histórias Bíblicas. Antes do História Bíblica, certo. Era um livro pequeno, cor-de-rosa, capa cor-de-rosa, pronto. E era um livro escrito de uma forma simples para as crianças. Depois, mais ou menos por volta dos 8 anos de idade, mais ou menos por volta dessa altura, a minha mãe, que via-me a começar a entrar naquele período, pronto, em que já não era uma criança pequenina, mas já começava a ser um pré-adolescente, começou a encaminhar-me para um estudo bíblico com um varão, com um homem. Neste caso era um ancião da congregação, de quem eu gostava muito e gostei muito. Era uma pessoa, como é que eu ia dizer, era uma pessoa correta, era uma pessoa correta, não era aquele tipo de ancião patrão, era uma pessoa correta, uma pessoa que tratava com muito respeito todas as pessoas, e ele começou-me a dar o estudo bíblico, demos sua juventude, o melhor modo de usufruí-la, demos o Príncipe da Paz, enfim, demos o Viver para Sempre, demos tudo o que possas imaginar em termos de literatura que na altura havia, até me preparar para o batismo, e eu batizo-me com 16 anos, e batizei-me não por pressão, porque nunca ninguém me pressionou, a minha mãe também não me pressionou. Aliás, o que é curioso é que a minha mãe veio-se a batizar depois de mim. Olha, portanto, só para veres, minha mãe batiza-se depois de mim, e não foi logo a seguir, foi passado uns anos, ou seja, o estudo da minha mãe foi longo.
Mas a minha mãe, mas lá está, a minha mãe não era uma pessoa fanática, portanto a minha mãe identificava-se como testemunha de Jeová, educou-me como testemunha de Jeová, mas o passo do batismo só veio a dar mais tarde. E eu, pronto, cresci dentro deste ambiente, dentro das testemunhas de Jeová. O meu pai não era testemunha de Jeová. Portanto, a minha criação foi dividida entre o lado religioso e o lado não religioso. O meu pai não se opunha, mas pronto, isto permitia-me ter alguma liberdade e alguma vivência normal. Tanto é que, por exemplo, quando era a altura do Natal, quando era a altura da passagem do ano, nós normalmente estávamos com família que não era testemunha de Jeová. E apesar de eu e a minha mãe não celebrarmos, no sentido de trocar presentes, etc., mas ainda assim estávamos naquele ambiente, respeitando o cabeça da família, que era o meu pai. Pronto. Então, nesse aspecto, eu tive uma infância relativamente normal, mas claro, sempre com aquele peso e aquela situação de que eu estou aqui, mas eu não posso fazer totalmente parte disto, porque é errado. Portanto, havia sempre aquela dúvida e aquela situação de não querer, de algum modo, pecar. Como eu disse, eu batizo-me com 16 anos e depois de me batizar, na altura, na congregação, eu era um jovem exemplar, como sempre fui. Portanto, também saía muito à pregação com as irmãs idosas, porque havia muitas irmãs idosas na congregação, e todas gostavam muito de mim, eu saía com elas à pregação, apoiava naquilo que podia. Pronto, era um jovem exemplar. Ninguém tinha nada a apontar, nunca tive vida dupla, portanto não há ninguém que possa apontar isto ao António Madaleno, porque eu era realmente uma pessoa correta dentro da congregação, eu acreditava naquilo e levava aquilo a sério. Depois, por volta dos 20 anos, penso que eu fui aos 20 anos, sou então conduzido ao privilégio de servo ministerial. Pronto. E a partir dessa altura, já sabes como é que é, a partir dessa altura é sempre a subir, desde que a pessoa, lá está, tenha uma conduta correta como eu tinha. Mas atenção, aquilo que eu fazia de coração. Ou seja, eu não fazia as coisas para alcançar privilégios. Eu fazia as coisas porque tinha vontade de servir os irmãos. Tinha vontade de fazer o melhor que eu podia para Jeová, conforme eu entendia na altura. Aí você já estava aí no começo da sua carreira teocrática. No começo não, né? Você já estava bem encaminhado, 20 anos, sim, servo ministerial, exemplo da congregação, sim, todo mundo gostava. E aí você sim, continuou, né? Mesmo dentro da congregação, em relação aos jovens que havia na congregação, eu era um exemplo. Porque, só para tu veres, imagina, dos jovens todos que havia na congregação da minha idade, ou seja, da minha geração, poucos continuam lá dentro. Ou seja, eu continuei como testemunho de Jeová a minha vida toda e a maior parte saiu. Portanto, eu fui dos poucos que se manteve íntegro àquilo em que acreditava. A maior parte deles levava vida dupla. A maior parte deles não ligava a nenhum. Eu cheguei, só para tu veres, eu cheguei a estar na cabine de som e a andar aos micros ao mesmo tempo. A correr para um lado e para o outro. Ao mesmo tempo. Então você cobrava escanteio e ia cabecear a bola, né? Eu fazia tudo. Eu era pau para toda a obra. E o ancião da congregação, que na altura era o ancião superintendente-presidente, chegou a dizer da tribuna: o António Madaleno é o pedreiro da congregação. Porque eu tapava os buracos todos. Eu fazia aquilo que eu podia. Mas fazia de coração. Não fazia para ser visto, não fazia por interesse, não. Eu fazia de coração. Era preciso fazer. Eis-me aqui, envia-me. Como se chamava dizer, não é? Era mesmo isso. Era de coração. Depois, eu sou batizado com 20. A partir logo dos 21, 22, começo-me a inscrever na escola de treinamento, ministerial. E aos 22, estava quase a fazer os 23, sou chamado. Aliás, tinha 21, 22, sim, foi nessa altura. Sou chamado, e assim, em cima do joelho, porque eu estava a trabalhar já na altura, tive que me pedir um mês de licença, aliás, 2 meses de licença sem vencimento, e fui para a escola.
Para se alguma pessoa que não é testemunha de Jeová estiver assistindo, essa escola é uma escola que ele pega uns jovens, né, que são considerados assim potenciais, e Sim, eles têm que ficar 2 meses afastados do trabalho, né? Então é. exige É um uma certo escola, sacrifício. sim. Sim, é uma escola que é feita para, já acabou, entretanto acabou, mas era uma escola feita para homens apenas, anciãos e servos ministeriais. A idade não importa, não era só jovens. Eu, por exemplo, tinha lá um senhor, um irmão, na congregação, nessa escola, na turma, que já tinha os seus 50 anos. Ah, é verdade, Mas, não tinha restrição mas de idade mesmo. não, não. Mas eram jovens solteiros, jovens que estivessem dispostos a trabalhar, alguns deles até se tornarem missionários, outros a tornarem-se pilares especiais e outros, obviamente, voltariam para as suas congregações para apoiar naquilo que fosse preciso. E lá fui, e gostei muito da escola, foram 2 meses muito, muito intensos, porque aquilo é como se fosse a escola de Gileade, mas condensada. Basicamente é a escola de Gileade, mas condensada e adaptada para 2 meses. Foi muito bom, eu gostei muito, de coração, porque eu na altura acreditava, não é? Obviamente. Eu não participei dessa escola, mas quem participava disse que gostava muito, porque você tem contato também com outros irmãos que também são bem considerados fortes espiritualmente, né? São pessoas que também têm todos muito ativos na congregação, né? E passam meses Sim. juntos estudando, então é uma É, experiência é, realmente. é, é tipo tropa, é tipo tropa, mesmo ali, pimba, pimba. Nós começávamos de manhã com o pequeno almoço no Betel, porque vivíamos no Betel, não é? Era logo pequeno almoço, depois era escola, mas isto bem cedinho, não é? Bem cedinho, a partir das 8 da manhã escola, depois tínhamos atividades no Betel, éramos designados para servir no Betel em várias funções, jardinagem, cozinha, limpar as mesas das refeições, ou seja, fomos betelitas durante 2 meses. E pronto, e foi interessante, foi bom, lá está, no sentido de que ganhei muita experiência. Há um estudo muito intensivo das doutrinas e da história das Testemunhas de Jeová, e pronto, valeu a pena, porque quando saio de lá já saio com uma bagagem como Testemunha de Jeová muito forte. E normalmente quem saía da escola de treinamento ministerial era sempre muito considerado. O irmão esteve na escola de treinamento ministerial. Também ajuda a nível oratória, porque lá tens que também preparar reuniões, tens que aprender a preparar reuniões. E eu já era um bom orador, porque sempre tive facilidade em oratória, tanto é que eu durante o tempo que fui ancião, praticamente 99% do tempo fui superintendente de escola, durante 10 anos superintendente de escola, portanto era algo com que eu me dava muito bem, tinha facilidade e ajudava os irmãos também naquilo que eu podia. E foi assim, foi a escola de treinamento ministerial que me deu mais digamos assim, capacidade também para depois, na congregação, ajudar naquilo que eu podia. Só uma curiosidade, né? Essa escola Escola de treinamento. não, tem a escola de treinamento e tem a escola do Ministério Teocrático, que é a escola que acontece em todas as congregações, em que eles Certo. ensinam, né, os publicadores, os membros da congregação. Eu também gostava muito da escola que tinha nas congregações. Eu, particularmente, ouvi dizer que ela está com os dias contados, né? As reuniões estão Sim, mudando. Eu fiquei muito está muito triste de diferente. saber que essa escola ia terminar, né? Porque eu, particularmente, era uma coisa que acho que beneficiava os irmãos da congregação, não só em questão assim de conhecimento da Bíblia, mas prático, né, para a vida da pessoa, ela aprender Sim, sim, sim. a se Oratória, comunicar, leitura. oratória. Sim. Acho que Hoje está muito diferente, está muito diferente. Aliás, a escola muda não muito tempo depois de eu me afastar da organização. Não tardou muito tempo que a escola mudou. Eu afastei-me da organização em 2011, volta desse ano, 2011, 2012, foi mais ou menos nessa altura,
e ela mudou passado pouco tempo. Hoje em dia ela tem um formato que, quanto a mim, está muito programado, quer dizer, é tudo muito, já está tudo pré-definido, os vídeos, leituras, é tudo muito plástico. É muito sim, plástico. sim. Eu gostava daquele livro de capa meio vinho, né? Que eu achava uma das coisas assim, depois que eu saí eu pensava, não, o que teve de bom, né? Sim. Eu acho que aquilo lá era uma das coisas que mais tinha de bom. Aquele livro tinha orientações boas e fiquei triste, né, de terminar, mas enfim, eles estão querendo realmente focar mais em outras coisas, uma coisa mais focada nas mensagens direto do corpo governante, né, nos vídeos, nos broadcasts e tudo mais. Está tudo empacotado já. É fast food. Se a gente vendo os vídeos, parece que é outra religião, não é? Sim, mudou muito. Mudou bastante. Eu e a minha esposa temos comentado. Nós só saímos para aí há 8 anos e nestes 8 anos a religião mudou mais do que nos anos todos que nós lá tivemos. É verdade. Mas enfim, você teve essa sua carreira, né? Você comentou, né? Você fez a escola de treinamento ministerial, que é uma escola especial, né? Para as pessoas que eles veem que tem um potencial para servir bastante nas congregações. Você foi ancião, você teve aí alguns cargos que realmente ajudou a congregação. Sim, fui, como eu disse, fui superintendente de escola 10 anos. 10 anos superintendente da escola. E agora me explica como que você vai desse super testemunho de Jeová, exemplo para os jovens, ancião, que ajuda, para agora você tá dando entrevista na Rádio Observador criticando esse testemunho de Jeová. Como que você passou dessa testemunho de Jeová doutrinada, ativa, começou a ter dúvidas, você viu alguma coisa que você não gostava? Como que foi todo esse processo? Assim, estes processos, normalmente, o que leva as pessoas a questionar alguma coisa tem sempre a ver com situações da sua vida que mexem com elas. Certo. No meu caso, foi a questão do sangue. Ou seja, quando a minha esposa fica grávida e nós começamos a ter as consultas com o obstetra, com o médico, e ele nos coloca a situação de que, então, e se acontecer uma hemorragia pós-parto? E se acontecer isto? E se acontecer aquilo? Quando nós falamos da questão do sangue, ele tem que saber com o que é que vai contar. Ora, isto colocou-nos algumas questões. Nós, na altura, acreditávamos na questão do sangue, não punhamos em causa. No entanto, eu já me questionava a lógica e a coerência da questão de podemos aceitar umas frações e não podemos aceitar outras. Aceitar certos componentes e não aceitar outros. Quando isto surge, eu ainda fui pesquisar mais o assunto. E é a partir deste momento que eu começo a pesquisar a questão do sangue, a questão das frações, deparo-me com sites que falam sobre o assunto, da questão do sangue e as testemunhas de Jeová, e começo a ler, começo a pesquisar. E aquilo mexeu comigo e comecei a perceber realmente aqui não havia coerência. Entretanto, também falo com irmãos da congregação, da minha e de outras, que eram membros da Comissão de Ligação Hospitalar, penso que é o nome que usam no Brasil, Sim, ou algo do género. É a Coli, né? A Coli. Falo com eles e exponho-os a situação. Olha, irmão, falei com o obstetra, falámos com o obstetra e ele disse-nos isto. Se acontecer uma hemorragia pós-parto, o que é que a organização diz que se pode fazer? E eles, tipo, então... Esperem Jeová, né? Não há nada. Não, é que a surpresa que eles me mostravam e a ignorância que eles me expressavam mostrou-me que estávamos entregues à sorte. Ou seja, se houvesse um problema, olha, morreu, não há nada a fazer. E aquilo deixou-me preocupado, a mim e à minha esposa. Obviamente que, quando eu me deparo com essa situação e à medida que eu começo a pesquisar o assunto, começo a ter essas tais interrogações, dúvidas, e começo a perceber que realmente não havia coerência no ensino, porque poder aceitar umas coisas, não poder aceitar outras. Onde é que Jeová diz na Bíblia, podes aceitar a fração A, não podes aceitar a fração B? Ora, se o sangue é sagrado, partindo do princípio que o sangue é sagrado,
todos os componentes sanguíneos fazem parte do sangue, seriam sagrados. Eu até dou a ilustração da história bíblica de Adão e Eva. Deus diz a Adão e Eva, daquele fruto não podes comer, porque no dia em que o comeres, morrerás. Ora, Adão e Eva pensavam assim, então espera lá, eu não posso comer o fruto, mas se eu fracionar, se eu cortar aos bocadinhos e fracionar, eu não vou estar a comer o fruto, eu vou estar a tirar um componente do fruto e já posso comer. Ora, pela lógica, será que, usando este exemplo, será que Deus iria dizer, sim, pronto, nesse caso até podes comer? Não, se o fruto era pecado comer, era pecado comer, ponto final, não havia cá frações nem meias frações. Não é? É a lógica, é a coerência. A questão do sangue é o mesmo. Se o sangue é sagrado, pela lógica que a organização apresenta, que eu já não concordo, se o sangue é sagrado, então todos os componentes que estão dentro do sangue devem ser descartados e inutilizados, que era isso que a lei mosaica dizia. O sangue sai do corpo do animal, tem de ser deitado na terra e inutilizado. Mas não é isso que a organização diz. A organização agora divide o sangue, ou o uso do sangue, em bom e mau. Quer dizer, há o uso do sangue bom, há o uso do sangue mau. Isto tem lógica? Eles próprios violam a premissa que eles criaram com respeito ao sangue. E foi isto tudo que me levou a desacreditar. Foi o princípio, porque depois veio a questão da ONU, que eu fiquei a saber da ONU, porque lá está, quanto mais nós pesquisamos, mais descobrimos, e cada vez que a pessoa descobre, é uma coisa pior que a outra. E pronto. E depois ler o livro Crise de Consciência, etc, etc. Pronto. Aí o Crise de Consciência deitou por terra as poucas dúvidas que eu já tinha, e a minha esposa também. Pronto. Eu acho interessante que isso é uma história muito comum, né, das ex-testemunhas de Jeová, porque a infabilidade, né, da religião e da teologia dela é a base de tudo. Então, a partir do momento que você enxerga uma coisa que está errada, né, você começa a se questionar, né, mas espera aí, é a organização de Deus, Deus está dirigindo com o Espírito Santo dele, né, como que pode isso? E aí obviamente, né, quando você começa a se questionar de alguma coisa, você percebe que tem outras coisas também Claro, que não fazem sentido, né? Eu costumo dar a ilustração do castelo de cartas. Basta tirar uma carta, as outras sim. vêm todas atrás, não é? É a mesma coisa. Porque as doutrinas, as normas, as regras da organização estão umas assentes em cima das outras. Quando nós começamos a desmontar, quando nós tiramos uma peça, há outra que cai, e depois há outra que cai, e depois há outra que cai, porque elas não se aguentam perante as evidências. Aguentam-se para quem não as estuda, para quem não as pesquisa, porque a partir do momento que a pessoa começa a pesquisar, começa a perceber que não tem lógica, não tem lógica. E você também perde o medo de pesquisar, né? Porque você, por exemplo, você comentou que começou a pesquisar, né? Ver vídeos, né? Então Sim, isso vídeos, ler muito. Eu tenho aqui uma biblioteca por trás, que eu na altura comecei, quando comecei a ter as dúvidas, né? Comecei a encomendar livros da Amazon em inglês. E eu não lia muito inglês, lia pouco, tinha dificuldade. O que é que eu fiz? Peguei no dicionário e comprei os livros, e à medida que os ia lendo, ia avaliando as palavras mais difíceis no dicionário, ia comparando, e assim hoje em dia já leio livros em inglês como se lê em português. Ou seja, porquê? Porque este esforço de querer saber, havia muita literatura em inglês, não havia pouco em português. Eu ainda consegui o livro Crise de Consciência na altura, em português, mas havia pouca coisa. Portanto, a maior parte dos livros apóstatas, entre aspas, eram todos em inglês. Ora, se a pessoa não sabe ler inglês, dificilmente conseguia saber o assunto. Portanto, hoje em dia, que já há muita coisa que já começa a ser traduzida para português, mas na altura não. E então eu, pronto, fiz isso, pesquisei o máximo que pude, levei 10 anos a pesquisar, não foi de um dia para o outro, foram 10 anos a pesquisar, até se dar esta situação e a mente ter a certeza absoluta, não, esta religião não é aquilo que diz ser, foram 10 anos, não é fácil. Mas pronto, quando saí convicto.
Porque alguns saem, ainda têm aquela ideia, o Senhor Jeová vai-me destruir, o Senhor Jeová... E se esta é a religião verdadeira? Não. É uma religião como as outras, tal e qual. Foi um trabalho cabal, né? Sim, sim, Eu sim. imagino como... Eu pus tudo em causa. Eu pus tudo em causa. É como se estivesse a começar a nascer e a começar a perceber as coisas de raiz. Eu imagino como deve ter requerido tempo, energia, dedicação, né? E você, como ancião, você ainda tinha as atividades da congregação, e aí você tinha que meio que escondido, né? Porque Sim, é, ta- sempre. talvez quem não é testemunho de Jeová esteja vendo esse vídeo, talvez, mas qual que é o problema aqui que tem, né? As testemunhas de Jeová, elas não podem ver nenhum tipo de material, livro, site, coisa em redes sociais que critica as testemunhas de Jeová. Isso é considerado material que eles falam apóstata, né? Eles usam esse termo para desqualificar, na verdade, qualquer um que fale contra as testemunhas de Jeová, né? Quem faz isso e os anciãos da congregação ficam sabendo, duramente censurado, podendo ser até mesmo expulso da congregação, e sendo expulso a pessoa perde todos os amigos, todas as famílias, ninguém mais fala com ela, né? Então, realmente, a gente vê que você se arriscou, né, nesse procedimento, porque você viu que era uma coisa que não era certa, né? Eu tive sorte, porque a minha esposa, ao contrário do que acontece em muitos casos, ela ficou do meu lado. E à medida que eu ia descobrindo as coisas, à medida que eu ia tendo as dúvidas, eu ia partilhando com ela. Aos poucos, ao princípio, eu ia partilhando com algum tato. Mas depois, à medida que eu comecei a ver a abertura da parte dela, comecei a falar com ela. Olha, pesquisa isto e aquilo, olha, descobri isto e aquilo. Lemos juntos o Crise de Consciência. Portanto, foi um trabalho que acabou por nos envolver aos dois, mas que resultou em quando saímos os dois. Nem toda a gente tem essa sorte. Certo. E aí você estava me falando, antes da gente começar o vídeo, que antes mesmo de você deixar de vez as testemunhas de Jeová, você ainda estava na congregação, você já começou a fazer esse trabalho aí de Sim. criticar na internet, né, discutir também com outros testemunhas de Jeová, Sim. e isso culminou, né, no fim, na sua desassociação. Queria que você contasse como que foi, por que você começou a fazer isso, por que você não pegou as coisas para você e seguiu sua vida, por que você se arriscou, né, sofrer as sanções duras que são para as pessoas que criticam as testemunhas de Jeová dentro da organização, e como que foi esse trabalho, né, desde que você começou a ter dúvidas, né, você falou como foi o processo, né, até você chegar e dar entrevista aí recentemente no jornal Observador. Como foi esse período da sua vida? É assim, quando nos deparamos com esta questão do sangue, eu comecei a pesquisar a questão do sangue e apercebo-me que esta doutrina é uma doutrina assassina, é uma doutrina que conduz à morte de inocentes por culpa de uma interpretação errada. Eu senti, digamos assim, o imperativo moral de partilhar com outros aquilo que eu estava a descobrir. E é quando eu crio um blog, em 2006, o blog que é a questão do sangue e as testemunhas de Jeová. E neste artigo eu comecei por, na altura saiu um suplemento do Ministério do Reino sobre as frações de sangue que eram aceitáveis, as que não eram aceitáveis, que é acho que é setembro ou novembro, já não me recordo, de 2006. E eu faço uma análise parágrafo por parágrafo desse suplemento, que na altura foi tipo uma novidade, não é? Em que a organização, digamos assim, abriu o jogo totalmente com respeito ao que se pode aceitar e não se pode aceitar em relação ao sangue. E esse foi o primeiro passo, foi criar o blog. O blog é criado em 2006 e eu vou postando com alguma regularidade artigos, comentários, vídeos, etc., nesse blog. Depois, em 2012, neste entretanto de tempo, eu vou participando num fórum brasileiro das Testemunhas de Jeová, e depois, em 2011, é criado o Fórum de Ex-Testemunhas de Jeová de Portugal.
Eu sou um dos primeiros a entrar, aliás, quando quem criou o fórum estava a criá-lo, disse, olha António, vou criar o fórum, queres participar nele? Não fiquei nele como administrador, fiquei apenas como moderador, porque eu também já gastava tanto tempo na minha vida pessoal que eu não queria também ficar totalmente preso. Então disse, olha, eu não tenho muita experiência disto, eu prefiro ficar como moderador, fiquei como moderador. Portanto, começo a participar com regularidade no fórum Ex-Testemunha de Jeová. Ainda hoje sou um dos que tem lá mais comentários, só para ver, e eu já não participo no fórum há muito tempo. Portanto, eu participo nele também exatamente como mais um instrumento de ajudar. E em 2012, portanto, o fórum começa em 2011, penso eu, que é na altura quando eu me estou a afastar mesmo a sério da organização, em que deixo de ir às reuniões, e em 2012 nós conseguimos uma grande reportagem na revista Sábado, que é uma grande revista, é a concorrente da Visão. São as duas grandes revistas portuguesas, há a Visão e há a Sábado. E nós conseguimos uma grande matéria na revista Sábado, que qualquer pessoa pode adquirir, porque ela está disponível. Se forem ao fórum de Ex-Testemunhas de Jeová de Portugal, está lá para download. E se quiserem eu também posso enviar. Também na Desperta podem entrar em contato comigo pela página Desperta, que eu posso também disponibilizar o link do PDF. E entretanto, essa é a primeira vez que em Portugal há uma matéria sobre as Testemunhas de Jeová que apresenta as Testemunhas de Jeová como elas são, mas não o lado bonito, porque assim, as Testemunhas de Jeová têm realmente um lado bonito, que é esse que normalmente é passado pelos mídia, por exemplo, no Congresso, etc. Só que o que está nos bastidores é que nunca é passado. Ora, nessa altura foi passado. Era sobre a educação das Testemunhas de Jeová, como é que elas eram educadas, criadas dentro da religião. As fobias que eram inculcadas nas crianças, o medo do Armagedon, o medo de ser destruído por Deus, a noção do pecado, que é sempre muito presente, não é? Tudo é pecado, não se pode celebrar isto, não se pode celebrar aquilo, Deus está sempre a olhar para nós, Deus está sempre a ver o que é que vamos fazer, Deus está sempre a julgar, Deus está sempre a avaliar. Todas estas coisas criam um peso muito grande nas crianças, logo desde pequenas. E nos adultos também, obviamente. Então, essa grande matéria foi uma bomba em Portugal. Foi a primeira vez que foi uma matéria mesmo a expor o lado negativo das Testemunhas de Jeová. Eu fui entrevistado, outras Testemunhas de Jeová do fórum foram entrevistadas. Bem, foi uma matéria 5 estrelas. Parabéns à jornalista Isabel Lacerda, que fez um trabalho extraordinário. Eu apoiei, assim como outros, apoiei a jornalista em tudo o que ela precisou, matéria que ela precisava, eu enviava para ela, dúvidas que ela tinha, porque os jornalistas não conhecem o universo das Testemunhas de Jeová, todas as dúvidas que ela tinha, de forma a que a matéria saísse o mais exata possível. E saiu. Não há nada na revista que possam dizer é mentira, apesar das Testemunhas de Jeová dizerem sempre que é mentira, mas isso pronto. Elas negam o óbvio, negam até aquilo que a organização diz, só para não parecerem más perante a sociedade. E é difícil, né? É difícil escrever. É muito difícil. Tem todo um glossário, né? Um monte de termos e um monte de questões internas, sim, né? E as próprias crenças. E as próprias crenças. A maior parte das pessoas só sabe que as Testemunhas de Jeová não celebram o Natal, não aceitam transfusões de sangue, não celebram aniversários e pouco mais. Pronto, então eu e os outros ajudámos a jornalista naquilo que foi possível, saiu uma matéria espetacular. Pronto, e isto aconteceu, o tempo passou, essa matéria trouxe muitas pessoas para o fórum, porque o fórum também foi falado, portanto trouxe material para pessoas para o fórum, mas há depois, passado uns anos, agora mais perto de nós, uma matéria também muito boa que foi na TVI, em que a jornalista Ana Leal, que é uma das melhores jornalistas de investigação em Portugal, também condecorada em Portugal, muito reconhecida, fez uma matéria e aí, nessa matéria, ela expõe, agora num programa de televisão, o lado negativo das Testemunhas de Jeová. Eu sou entrevistado também, obviamente, anonimamente, só aparece o meu vulto, aparece a dizer ex-ancião Carlos. Aparece só o vulto, eu falo sobre a questão do sangue, falo sobre os anciãos serem juízes na congregação, pronto. Eu falei muito mais, mas foi cortado, porque o tempo é limitado.
Ela entrevistou também muitas ex-testemunhas de Jeová. Bem, foi uma matéria que foi outra bomba. Outra bomba. Esta foi teve muito impacto também. Depois, é assim, entretanto, nós temos tido todos estes pequenas notícias que foram surgindo entre estas grandes reportagens. Mais recentemente tivemos uma no Jornal Observador, que é um jornal online, em que mais ex-testemunhas de Jeová são entrevistadas, é contada um resumo da minha história, é contado o resumo mais 2 ou 3 pessoas, e é uma matéria que também apresenta o lado negativo das testemunhas de Jeová, o ostracismo, centra-se muito no ostracismo, na forma como as pessoas são tratadas quando são expulsas, e foi uma matéria também muito boa. Passou um bocadinho mais despercebida, porque como é um jornal online, nem toda a gente vai ver, mas é claro que nós, como as testemunhas de Jeová de Portugal, fazemos o possível para divulgar, não é? Portanto, acaba sempre por mais tarde ou mais cedo a testemunha de Jeová e outras pessoas se confrontarem com essa matéria online, porque é uma coisa que fica. Pronto, e basicamente tem sido esse trabalho intensivo. Em relação à questão da visão, foi agora recente, pronto, em relação à visão, conseguimos essa entrevista através de um contacto que eu tenho, de um jornalista que vem a reencontrar muitos anos depois, já à volta quase de 30 anos que não estava com ele, meu primo, um grande jornalista também, que foi correspondente da RTP, e é ele que me consegue a entrevista na revista Visão. E pronto, e foi uma entrevista que ao princípio a reportagem, a peça, era para ser uma entrevista com mais pessoas, mas a direção da revista achou por bem focar-se apenas no exemplo de uma pessoa, e neste caso acharam interessante o meu histórico como ativista, porque em Portugal tenho sido um dos principais ativistas em expor a organização, especialmente porque através da página Desperta, esta página já tem mais de 41 mil pessoas a seguir, portanto já não é assim uma página tão pequena quanto isso, 41 mil pessoas já é um número razoável dentro da temática que é, e fizeram, pronto, decidiram fazer essa entrevista. Logo a seguir fazer essa entrevista da Visão, o jornal online Observador convida-me para fazer a entrevista na rádio. Eles tinham começado na quinta-feira, a primeira emissão, e convidam-me para ser logo uma das primeiras pessoas a ser entrevistadas, neste caso na sexta-feira. E foi exatamente na sexta-feira que começa o Congresso Internacional em Portugal. Ou seja, estava o Congresso Internacional a começar e estava eu a ser entrevistado na rádio sobre as testemunhas de Jeová. Pronto, e eu respondi às perguntas que me fizeram da forma mais objetiva possível. Sabes que na rádio, como na televisão, é tudo contra relógio, não dá para falar em pormenor de muita coisa, mas tentei ser o mais objetivo possível naquilo que me foram perguntando. Eu fico imaginando os irmãos indo de carro, né, até o local do sim, congresso. Acredito que sim. E ouvindo você falando, né, sobre a religião. Acredito que sim. Em relação à questão, que é um ponto que me incomoda profundamente, é as pessoas dizerem que eu e outros, como tu, que fazemos isto por ódio à religião, que fazemos isto por ódio às testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, aquilo que eu falo não é contra as testemunhas de Jeová, é contra a organização religiosa que as domina, que as manipula, que as engana. É contra a organização religiosa. Porque as pessoas, individualmente, elas são marionetes. Elas acreditam, assim como outras pessoas de outras religiões acreditam, nas suas crenças, nas suas organizações religiosas. Mas aquilo que eu falo, aquilo que eu exponho, eu nunca ataco pessoas. Já reparar, eu tudo que escrevo, tudo que eu falo, eu nunca ataco indivíduos. Ao contrário do que os apologistas das testemunhas de Jeová, especialmente os brasileiros, que são extremamente ácidos, são extremamente arrogantes, são extremamente raivosos quando falam das ex-testemunhas de Jeová. Eles atacam-nos
É assim, se eles tivessem uma pistola na mão, parece que nos davam logo um tiro ali. Não é essa a postura que eu tenho e detesto posturas desse estilo. O que eu falo é contra a organização e o que eu exponho é contra a organização religiosa. E aquilo que eu considero errado. Ponto final. Não é uma questão de ódio, é uma questão de exposição, é uma questão de gostar, de expor aquilo que eu penso do que a organização ensina e da forma como manipula as pessoas e engana-as e leva-as muitas vezes a tomar decisões de vida ou morte, a expulsar filhos de casa, a tratar pais de forma cruel ou filhos de forma cruel. E isso para mim é que me incomoda, porque no dia em que a organização acabar com a questão do sangue e deixar à consciência das pessoas, sem penalização alguma, no dia em que ela terminar com o ostracismo e deixar que as pessoas sigam a sua vida livres, sem qualquer penalização, quando a organização tomar medidas concretas por causa dos abusos sexuais de crianças e for franca em resolver o assunto da forma que deve ser resolvido, eu paro o meu ativismo. Porque em relação às crenças no geral, cada um acredita naquilo que quer. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Agora, estas três coisas, para mim, são o principal. Sangue, ostracismo e abuso sexual de crianças, que foi um choque para mim, para nós. Quando começámos a descobrir isto há uns anos atrás, começou a ser falado, não. Enquanto isso acontecer, eu não me calo. Muito bem. Antônio, a gente falou aí por bastante tempo, eu agradeço aí você ter exposto aí toda a sua vida, né, contado sobre a sua história. Eu queria te parabenizar aí pela sua coragem de ter começado esse trabalho. A gente sabe como esse trabalho é importante, porque por mais que o corpo governante, os líderes das Testemunhas de Jeová tentam fazer com que os membros não vejam canais como o seu, como esse, né, não pesquisem sobre as questões do sangue e tudo isso que você falou, também a questão do abuso sexual é uma questão que para mim também é muito delicada e que tem que ser tratada mesmo, tem que ser discutida. Então só tenho a agradecer você, parabenizar por esse trabalho e fico aguardando aí quais serão as suas próximas entrevistas, né? Você tem feito um trabalho muito bom que é difícil, né? Aqui no Brasil todo mundo fala, puxa vida, como que a gente vai saber? Tenta ir na Record, tenta ir ali, tenta ir ali. Por enquanto, a gente ainda não conseguiu uma atenção da mídia, né? Já agora, ainda tenho tempo para falar um pouco? Ou já está a terminar? Podemos já falar as últimas palavras. Só para dizer, eu tenho tentado, junto à mídia brasileira, que eles falem dos casos de abuso sexual no Brasil. Falei com um jornalista do Fantástico, falei com um jornalista do SBT, passei-lhes matéria prontinha, números de telemóvel de vítimas, tudo. Tinham a papinha feita, mas não avançaram. O poder da religião no Brasil é muito forte. O medo que eles têm de avançar com este tipo de matéria é muito. Em Portugal isso não acontece, mas no Brasil é terrível. Mas vai acontecer, vai acontecer. Preparem-se, porque já esteve mais longe. E não posso adiantar muito mais. Muito bem. Eu também acredito que conforme a exposição na mídia de fora, né? Então hoje você tem nos Estados Unidos, na Europa, bastante exposição sobre esse assunto. Eu acredito que a mídia brasileira talvez se sensibilize com esse assunto. Vai se sensibilizar, tenho a certeza. Muito bem. Antônio, muito obrigado aí da sua participação. A gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer também você que está assistindo o vídeo por ficar com a gente até agora e aguarde próximos vídeos. Espero que você um dia volte também para falar aqui com a gente, Antônio, porque esse assunto aí das Testemunhas de Jeová tem muita coisa que a gente pode abordar. Sim, e posso já adiantar que para o ano vão haver novidades boas, tá bom? Não posso adiantar muito mais. Então, só para a gente encerrar aqui, não deixem de seguir o canal dele no YouTube, o TJ Curioso, que é muito interessante. Tem a comissão justificativa dele, que ele foi muito esperto e gravou o que aconteceu, é muito interessante.
Tem o site dele, o Desperta, e o canal Desperta no Facebook também. Ele tem o grupo Desperta também. Deixa-me só dizer, o site é www.extj.pt. Eu vou deixar o link também no vídeo para ninguém deixar de ver. Boa. É muito importante. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço.